Neste vídeo vou falar-vos da matriz que vos pode ajudar a desenhar um plano de avaliação. Como nota prévia, direi apenas que há sempre, em qualquer abordagem à avaliação, uma altura em que temos que preencher algo deste género. Pode não ser exatamente com a mesma configuração que tem esta matriz que vos vou apresentar e que vocês depois terão que preencher no vosso trabalho, mas há sempre uma matriz onde vocês vão sistematizar a forma como vão responder às questões de avaliação. Na sua forma mais simples, podemos dizer que uma avaliação é sempre um exercício de resposta a perguntas, a questões. E é isso que nós vamos ter nesta matriz. É o desenho, mesmo que seja ainda um esboço, de como vamos responder a essas questões que a pessoa, pessoas ou grupos que nos encomendou interno ou externamente a avaliação deseja ver respondidas. Vamos então olhar para a matriz. Na primeira coluna temos as categorias de análise. Como vocês neste momento já saberão, existem diferentes categorias de análise ou dimensões de análise numa avaliação. As que são consideradas universais e que de alguma maneira serão mais reconhecidas por todos, temos desde logo a eficiência, a eficácia, a relevância, o impacto, enfim, aquelas que eu vos identifiquei, incluindo a replicabilidade do documento de apoio, mas podem ser outras, como a participação ou outras que vocês julguem por convenientes. O que é importante ter aqui presente? É que estas categorias são como gavetas, onde nós vamos arrumar a nossa análise. Elas podem ser as universais ou serem criadas à medida dos nossos projetos. Na segunda coluna, o que encontramos são as questões de avaliação. O que é que nós vamos fazer? Vamos atribuir a cada uma dessas categorias que para nós forem relevantes na avaliação um conjunto de perguntas às quais teremos que dar resposta. Nós não temos que ter muitas categorias ou poucas categorias, porque isso depende, de facto, do enfoque da nossa avaliação. Podemos ter apenas uma categoria numa avaliação, por exemplo, que seja só de impacto, podemos ter apenas a categoria de impacto e isso não é problemático. Podemos ter muitas ou poucas questões por categoria, também não é problemático. Portanto, depende tudo do desenho da avaliação, do tipo de perguntas que as pessoas querem ver respondidas, o número de categorias que vamos ter e o número de questões que nos vão surgir. Há avaliações com muitas questões e muitas categorias e avaliações com muitas questões e apenas uma ou duas categorias. Isso é perfeitamente normal e não há uma regra para esse efeito. Se temos questões, vamos ter que definir qual é a informação que temos que ter para responder a essas questões. E os indicadores são isso mesmo. Tenho categorias, tenho questões, para lhes responder eu defino qual é a informação necessária. Essa informação são os indicadores. Portanto, indicadores são a informação que eu necessito para responder às minhas questões. Essa informação estará em algum sítio e daí a necessidade de eu ter que identificar as fontes dessa informação. A fonte não é mais do que o local, a pessoa, ou o documento, ou a base de dados informática, seja o que for, onde eu vou buscar a informação que é necessária para responder às questões. E, como vocês já perceberam, isto é bastante linear. Tenho perguntas, defino a informação que preciso para responder às perguntas, digo onde é que está essa informação. Se sei onde é que está a informação, tenho que definir como é que vou buscar a informação a esse local. E isso não é mais do que a definição de qual é o instrumento ou o método de recolha que vou utilizar. Poderei utilizar um questionário, se a fonte for uma pessoa ou uma entrevista, mas poderei também utilizar apenas uma recolha por análise documental, se essa for a mais apropriada para o indicador que eu tenho e para a fonte, para o local onde essa informação está.
quando tenho a definida a informação, onde é que está e como é que eu vou buscar, tenho que dizer quem é que vai aplicar esse método de recolha de informação. E tenho que definir um responsável. Continuamos de uma forma muito lógica. Tenho perguntas, preciso dizer qual é a informação que necessito para responder a essas perguntas, onde está a informação, como vou buscá-la, quem vai buscá-la e, por último, em que timing é que isso é necessário estar recolhida. Ou seja, tenho informação que está neste sítio, vou aplicar este instrumento, tenho que ter esta informação até uma determinada data ou recolho esta informação com uma certa periodicidade. A última coluna desta matriz é uma coluna de notas e observações que nos pode ser útil para imensas coisas. Por exemplo, e apenas para vos situar sobre as coisas que podem surgir nesta coluna, eu, por exemplo, digo que a informação é detida por, imaginem, os professores e que a forma como eu a vou recolher é através de um inquérito de questionário a esses professores. Posso, por exemplo, aqui tomar logo uma nota sobre a forma como vou colocar a questão no inquérito que vou utilizar. Qual é o tipo de categorias que quero utilizar na questão, o tipo de pergunta que quero fazer, se aberta, se fechada, etc. Portanto, é uma coluna apenas opcional e para as vossas notas. Esta matriz é a matriz tipo de uma abordagem sistémica ao processo de avaliação. É uma matriz que na prática acaba por ser utilizada na grande maioria dos processos de avaliação, pelo menos naqueles mais simples e onde existem menos itens a ter que ser avaliados. E fundamentalmente quando estamos a falar de avaliação de programas e de projetos, visto que quando falamos de avaliação de políticas e de pessoas, ou do desempenho de pessoas, peço desculpa, a abordagem terá que ser ligeiramente diferente. E é tudo. Espero que vos seja útil este pequeno vídeo para vos ajudar a cumprirem a vossa tarefa.